dia. Meu nome é José Manuel Cantec Garcia Navarro e eu sou aluno do quarto ano da Faculdade de Teologia FATEP. Eu vou falar um pouco, fazendo uma pequena reflexão no momento atual que estamos passando, todos nós, sem exceção, que é esta grande crise sanitária e econômica provocada por um vírus, um novo vírus, né, que já foi batizado como coronavírus e que a doença que ele desencadeia também já foi batizada como Covid-19. O que vemos e sentimos até agora foi um rastro de morte no mundo inteiro e uma paralisação quase que completa de toda atividade econômica, como poucas vezes foi visto isto na história da humanidade recente. Isso me leva a comparar este cenário com o mesmo criado por um escritor chamado Érico Veríssimo na década de 70, que, para fazer uma crítica dos problemas sociais e econômicos e políticos, ele criou uma obra de ficção chamada Incidente em Antares, cujo livro eu tenho aqui e é um livro muito bom. Perfeito? Então ele criou essa obra de ficção e essa obra começa exatamente numa sexta-feira, dia 13, nos idos dos anos 60, exatamente em 1963, quando na pequena cidade de Antares, que é um nome fictício, né, morrem 7 pessoas. E, infelizmente, os coveiros estavam fazendo uma greve. Então, os defuntos insepultos, né, eles começam a vagar pela cidade, vasculhando a intimidade dos parentes e amigos. Na sua condição de fantasmas, eles podem denunciar à vontade todos os segredos dos mandantes locais e os problemas vividos por essa pequena comunidade. Quem quiser ler o romance, eu recomendo. Ele foi publicado pela Companhia das Letras. Bem, a comparação entre Antares de Érico Veríssimo e o Brasil de hoje é muito válida, pois as denúncias dos defuntos de Antares de outrora são os defuntos de hoje criados por esta pandemia no Brasil. Estão sendo escancarados todos os problemas porque quase sempre ficaram relegados pela administração pública e agora aparecem como para apontar os desmandos e a falta da gestão pública decente. Até a gente pode enumerar alguns deles, né? A falta de verbas para uma educação adequada, a falta de um planejamento urbano, a falta de saneamento básico e principalmente a marginalização da população mais pobre, criando uma favelização incrível em todo o nosso Brasil. Enfim, a falta de um plano de crescimento sadio e sustentável para o Brasil e também cristão. E eu digo cristão, pois o amor e a justiça devem estar presentes em qualquer plano de desenvolvimento de qualquer país. Assim como no romance de Incidente em Antares, enquanto não se resolveu a questão básica da greve dos coveiros, a situação se deteriorou e toda a comunidade ficou sabendo dos problemas que existiam e que estavam escondidos. Assim também hoje no Brasil, enquanto não se resolver o problema do Covid-19, que está causando, todos os problemas existentes hoje em nossa sociedade estarão sendo expostos por este vírus fantasma que é o coronavírus. A lição que podemos aprender, tanto no incidente em Antares quanto no momento atual, é que não devemos nos descuidar das coisas importantes e que devemos acertar o nosso passado para podermos enfrentar o futuro sem pesos e problemas criados no passado e não resolvidos. Pois assim fazendo, não mais seremos apontados por fantasmas, os defuntos do passado, para resolver problemas que deixamos deliberadamente embaixo do tapete. Uma sociedade só é justa quando trata todos de maneira igual, como seres humanos, criados por Deus, e que cria oportunidade para todos, independente de sua raça, cor, sexo ou condição econômica. E que possamos
em um dia futuro terminar como este romance termina ao falar de Antares. E o romance termina assim: a julgar pelas aparências, pelo seu progresso material visível a olho nu, novas indústrias, casas de comércio, mais ruas asfaltadas, serviços públicos melhores, Antares é hoje em dia uma comunidade próspera e feliz. Assim, espero eu que o Brasil, ao final desta pandemia, possa ser lembrado. E com este pensamento e esta crítica, eu queria deixar esse momento de reflexão para que um dia possamos ter um Brasil melhor. Muito obrigado.